Pronto, continuando. Quinto quesito. Aí ele diz assim: Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, esses quatro cientistas que passaram pelos modelos atômicos, né? Eu acho que vocês não vão passar o segundo ano sem lembrar desses cientistas, pelo amor de Deus. E aí ele diz: o primeiro, núcleo atômico denso com carga positiva. E aí, no caso, elétrons em órbita em torno do núcleo, sem restrições quanto à energia em órbita. Quem disse isso foi Rutherford. Então, o primeiro é Rutherford. O segundo, Dalton, né? Átomos maciços e divisíveis. Núcleo atômico denso com carga positiva quantiquizada. Toda vez que você ouvir essa palavra quantiquizada, você lembra logo de Bohr. E o último, com cargas incrustadas, você lembra de Thomson. Então vai ficar Rutherford, Dalton, Bohr e Thomson, beleza? Ou seja, todas as vezes que vem incrustada é Thomson, e divisível e maciço, Dalton. Quando vê a palavra quantiquizada, Bohr, que é ele que dizia que quando um elétron ele muda de órbita, ele solta uma, no caso, como é que eu posso dizer? Incide uma energia, certo? Sobre ele, para ele ir, sobre, que é luz, né? Depois ele volta para a camada, né, de origem. No caso, Rutherford disse que o núcleo atômico desse com carga positiva, elétrons em órbita em torno do núcleo, sem restrição quanto à energia, né? Pronto, então ficou Rutherford, Dalton, Bohr e Thomson, beleza? Sexto quesito, tem uma tabela, né? A foto de uma tabela para vocês. Vocês viram aí, né? Que aí tem o hidrogênio, potássio, cálcio, cromo, ouro, polônio, cloro, criptônio, alumínio, fósforo, carbono, certo? E aí ele vai perguntar a seguinte questão. Observando a tabela periódica acima, responda o que se pede, né? Deixa eu pegar aqui meu gabarito. Ó, aí ele diz assim, deixa eu tirar o teclado daqui. Ele diz assim, qual o período e a família do elemento do cálcio? O cálcio, minha gente, ele tem, né, quando a gente vai ver lá, ele tem a família 2A, tá? Deixa eu ver se é esse mesmo que eu tô. O sexto, é isso mesmo. 2A. Então, se vocês forem, eu estou aqui com a tabela periódica, vocês forem lá no cálcio, vocês vão ver que ele vai pertencer à família 2A, ou 12, né? 12 ou 2A. Beleza? Outra coisa, cadê? Outra coisa, por que alguns elementos são chamados de gases nobres? Identifique o símbolo de um elemento. São gases nobres porque eles não precisam de outros átomos, certo? Para como é que eu posso dizer? Para alcançar a estabilidade dele na natureza, tá? E porque ele tem na última camada oito elétrons, que ele obedece à regra do octeto, tá bom? Então, por isso que são gases nobres, né? Um exemplo de gases nobres tem o neônio, tem o criptônio, xeônio, certo? Vamos lá. Outra coisa. Quantos elementos estão presentes na última camada do carbono, né? O carbono tem quatro, né? Quatro elementos. Por quê? Porque o carbono ele tem 6 elétrons, né? Se vocês observarem a tabela, se vocês pegarem a tabela, o carbono tem 6 elétrons. E aí fica dois na primeira camada K e quatro na última camada, que é L, tá? Totalizando 6. E deixa eu ver outra pergunta. O hidrogênio pertence à mesma família do potássio. Justifique sua resposta. Se vocês observarem na tabela periódica, a gente vai abordar isso ainda, que as famílias, os períodos, eles foram colocados ali por um devido motivo. Vocês se lembram de distribuição periódica, né? Então, distribuição periódica ou distribuição eletrônica. Então, eles pertencem ao mesmo nível, né? A mesma aquela letrinha que tem S, P, D, F. Eles pertencem ao mesmo subnível de energia, que é S. Né? Por isso que eles pertencem à mesma família. Se eles pertencem à mesma família, é porque eles têm propriedades bem similares, né? Então, por isso que o hidrogênio e o potássio, eles estão da mesma família, porque eles têm características semelhantes e também pertencem ao mesmo subnível de energia, tá bom? Outra coisa, ele pede aqui para a gente escolher um elemento do quarto período.
O elemento que eu escolhi foi o manganês, certo? Deixa eu só observar. Quarto período. Eu escolhi o manganês. O manganês tem 25, certo? De número atômico. E aí eu fiz a distribuição dele, do manganês, onde ficou, como professora, K2, L8, M8 e N7. Ou seja, eu distribuí de uma forma que eu sei que, por exemplo, um M cabe 32. Mas aí eu quis colocar 32 não, 18, desculpa. Mas aí eu não quis colocar os 18, eu quis colocar seguindo essa regra do octeto. Então ficou K2, certo? L8, M8 e L7. L7. Se você somar, vai dar 2 com 8, 10, com 8, 18, com 7, 25. Então, o manganês que tem 25 de número atômico e pertence ao quarto período, foi essa distribuição. Beleza? Vamos para o sétimo agora. O sétimo é para o valor, certo? Para o valor do número quântico principal de N igual a 4, os tipos de orbitais que podem existir na configuração eletrônica, né, de um átomo pode ser. Minha gente, essa questão, veja só, vamos lá. Eu falei a vocês que a gente tem subníveis de energia, a gente tem S, P, D, F. E quais os números dele que comporta o número máximo de elétrons? S2, P6, D10 e F14. Beleza? Beleza. Ele está dizendo aqui que ele está com o nível 4, certo? No nível 4, né? Ele quer saber qual seria esse nível 4 na camada 4. A camada 4, qual é a camada 4? Certo? Camada 4, qual é? A gente não tem 7 níveis de energia? K, L, M, N, O, P, Q. O nível 4 é o quê? K, L, M, N. N dá quantos elementos? 32. Cabe 32. Então, se na N, na camada 4, cabe 32, imagine o quanto ele veio somando antes. Então, esse número atômico é muito grande. Quanto maior o número atômico, quando você for fazer a distribuição em subníveis, você sabe que você vai atingir, no mínimo, até o P. Porque o S vai, o P vai, né? O D vai. Só que aí, vamos supor, se você fez K, L, M, N, chegou a N, né? Provavelmente esse nível de camada que você chegar, quando você for fazer a distribuição em subnível, você com certeza vai alcançar o subnível S, P, D e o F. Então, os 4 subníveis entram, entendeu? Por quê? Porque ele está falando assim, se eu tiver um elemento químico que ele, vamos dizer, que ele esteja no nível 4 é 32 átomos. Só que para ele chegar em 32, ele veio de antes. Então, vai ser um número atômico muito grande. Quanto maior o número atômico, mais subnível ele vai alcançar. Beleza? Então, essa resposta é a letra E, SPDF. Oitavo quesito. O oitavo quesito também é muito, muito simples. O que, que acontece? Um átomo de um elemento químico que tem 14 elétrons no seu terceiro nível, certo? Energético, N3, o número atômico desse elemento é. Como é que ele quer falar isso? Ele quer dizer que quando a gente fala de nível 3, a gente quer saber o quê? A gente quer saber que quando a gente está falando de nível 3, quando a gente traz assim, por exemplo, a gente não faz 1S2, 3S2, 3P6, 3P6, ele quer que a gente some, certo? Todos os níveis 3, dando um total de 14. Ou seja, se você somar dois níveis que seja 3, dando um total de 14, beleza, mas se não der, você continua. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. 1S2, 2S2. Deixa eu pegar o diagrama de Pauli aqui. Ó, vou lá. 1S2, 2S2. Aí 2P6, 3S2.
3P6. 1, 2. 4S2. 3D. Ó, para vocês verem como é que é. Cadê? Ó como é, minha gente. Vê só, presta atenção. Deixa eu dobrar assim para vocês visualizarem. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu peguei o diagrama de Pauli, segui as setas, aí eu botei 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6. Por que 6, professora? Que 10, que D é 10. Porque eu quero que no nível 3, tá vendo aqui? Nível 3, nível 3 e nível 3. Some 14. 2, o 6, 8, com 6 de novo. Tá vendo? Cadê? Deixa eu ver. Ó, somando 6 com 6, 12. 12 com 2, 14. Ou seja, 2 com 6, 8. 8 com 6, 14. Somou 14, somou. Beleza. Só que aí somou 14, não eu colocando 10, porque eu quero só 14. Então eu quero somar. Aí ele quer saber que número atômico desse elemento é. Qual é? Qual é? Então você vai somar esse e esse. Vai dar um total de 26. Entendeu? Ou seja, deixa eu botar aqui, letra D de dado. Ou seja, ele quer saber, minha gente, no nível 3, porque um exemplo, o S passa pelo. Cadê? O S passa pelo 3, o P passa por 3 e o D também. O F também. Só que ele quer que no nível 3, que é esse númerozinho que fica aqui na frente, ó, fica aqui na frente, ele quer que somando esses 3 dê 14. Então, eu tive 3S2, 3P6, ou seja, 2 com 6, 8, com 3D6, somando 14. Quando eu somo 14, eu descubro que elemento é esse. Entendeu? Por isso que eu digo que tem a relação dessa questão de níveis de energia com elemento químico. Por isso que numa família só está o hidrogênio, certo? E está também, como ele falou, o potássio. Nono quesito. Cada uma das sequências abaixo indica a distribuição eletrônica, né? Aí o que vocês fizeram? Somaram os números atômicos e viram qual é o elemento químico na tabela periódica, onde são exatamente o vanádio, o bismuto, o telúrio e darmstádio. Bote o nome do seu filho isso. Darmstádio, vem cá. 10º quesito, certo? É a letra B de bola. Em 1913, o físico de Lamarck, Niels Bohr, propôs o novo modelo atômico, né? Que é a questão de baseado, né, fundamentado na teoria de Max Planck, que é a questão de quantiquizada, a energia quantiquizada. E aí, resolvendo todas as questões, lendo todas as alternativas, a gente vê que a B é quando os elétrons efetuam um salto quântico de nível 1 para 3, liberando energia sob forma de luz. Beleza? Letra B. E eu disse a vocês, toda vez que vocês lê Bohr e vê quantiquizada, porque ele fez a teoria dele baseada em Planck, certo? Pode ter certeza que é essa. E o 11º quesito, ele diz que ele tem um número atômico de 33, certo? Qual é a localização da tabela periódica desse elemento? E aí você vai perceber que esse 33 aqui é o arsênio, e ele está no 4º período e na família 15 ou 5A. Beleza? Pronto, minha gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos deixar um recado lá no grupo para vocês.